Recentemente, o Espírito Santo, através de nós, havia falado sobre aquilo que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. O título dessa mensagem era Os que queriam seguir o Senhor Jesus. E nessa mensagem nós vimos quem eram os que queriam seguir o Senhor Jesus. É claro que não foi por acaso que o próprio Senhor Jesus ou o escritor Lucas, ele deixa registrado esse acontecimento, mas para mostrar para as pessoas qual é a realidade. E nós vimos nessa mensagem três tipos de pessoas diferentes, ou dois tipos, podemos dizer assim. O primeiro tipo foi aquele que disse para o Senhor Jesus que seguiria ele por onde fosse. Só que esse tipo é aquele tipo que pensa que servir a Deus é fácil, que pensa que seguir o Senhor Jesus é fácil. Você vê que o Senhor Jesus, ele atrela servir a seguir. Ele não fala aqui dos que queriam servir, ele fala do que queria seguir. Segue-me. Então, quer dizer, se eu quero seguir, eu tenho que servir. Só que às vezes a pessoa acha que para seguir não precisa servir. Ué, se o nome dele é Senhor, o que eu vou fazer? Eu só vou acompanhar ele? É isso? Eu sou o segurança dele? Se ele é o Senhor Jesus, o que o Senhor é? Ele é servido, não é verdade? Então, quando ele falou segue-me, ele disse que o rapaz lá tinha que pregar o evangelho a todas as pessoas. Não que ele ia fazer isso sozinho, mas que ele levasse a quem ele conseguisse, a quem ele pudesse. Mas servir está ligado a seguir. Não tem como eu seguir o Senhor Jesus sem servi-lo. Não tem como. Não tem como eu segui-lo sem servi-lo. É impossível. Então, se a pessoa diz que está seguindo, mas não está servindo, ela não está seguindo. E a própria palavra de Deus deixa isso claro nessa situação, porque o título da mensagem é Os que queriam seguir o Senhor Jesus. E o primeiro disse, seguir-te-ei por onde quer que fores. Só que este disse isso porque ele pensou que seria fácil, ele pensou que seria cômodo, ele pensou que seria agradável, ele pensou que seria conveniente. Mas quando ele viu que não era assim, ele sumiu, ele desapareceu. Você nem vê mais mencionar neles. O nome dele não mencionou, mas você nem vê mais resposta. Depois que o Senhor Jesus falou que ele não tem onde, que ele não tem morada certa, que não tem nenhuma garantia de nada, você nem vê mais nenhuma resposta. Quer dizer, ele se calou. E certamente foi embora. Mas a princípio ele estava dizendo que seguiria por onde fosse. Isso até saber para onde teria que ir. Isso até saber o lugar que ele teria que ir. Isso até saber das dificuldades. Então, essas pessoas que disseram que seguiriam o Senhor Jesus, ou aquelas que eles chamaram, não são diferentes. O que aconteceu com elas não é diferente daquilo que acontece hoje. Não é diferente. Hoje acontece mesmo. Hoje, a pessoa, ela diz que quer servir, diz que quer seguir. Só que quando vem as dificuldades, quando ela vê as dificuldades, quando ela vê os desafios, ela cai fora, porque ela pensou que seria fácil. Como falamos, ela pensou que seria cômodo, ela pensou que seria agradável, ela pensou que seria doce, que seria suave, sabe? Que ela poderia ali, ficar ali, na boa ainda. Ela pensou que seria assim. Então, quando ela viu que não era assim, ela parou. Porque não era isso que ela queria. Ela queria uma coisa mais fácil, uma coisa mais light, uma coisa mais mole, uma coisa mais leve, né? Não tem que ser tão pesado assim, né? E aí ela acabou dando as costas e indo embora. É o primeiro tipo de pessoa que foi aquele que disse seguir-te-ei por onde quer que fores. Quando ele viu a dificuldade, ele evaporou, sumiu. E tem um segundo tipo. O segundo tipo de pessoa que é aquele que primeiro quer resolver os seus problemas, quer resolver as suas situações. São esses tipos de seguidores não, né? São esses tipos de pessoas que
que querem seguir o Senhor Jesus hoje. É claro, não tem esses dois tipos apenas, tem um terceiro tipo, que é aqueles que verdadeiramente servem. Mas a palavra de Deus fala desses dois tipos aqui nessa ocasião, em Lucas 9, 57 ao 62. Ela fala desses dois tipos. O primeiro é aquele que quer seguir, mas não está disposto a enfrentar dificuldades, não está disposto a enfrentar desafios, não está disposto a enfrentar lutas para seguir. Que é uma coisa fácil, que é uma coisa tranquila, que é uma coisa que não lhe custe muito, ou que não lhe custe nada. O segundo é aquele que... E é o que tem acontecido hoje. Como falamos na palavra que foi dada, é o que tem acontecido hoje. O segundo é aquele tipo de pessoa que quer primeiro resolver suas coisas, quer primeiro resolver suas questões, quer primeiro resolver seus problemas. Esses são os tipos de pessoa que dizem querer seguir o Senhor Jesus. Elas querem seguir, mas elas não querem servir, porque elas não entenderam ainda o que é seguir. Seguir está relacionado a servir. No seguir está incluído servir. O Senhor Jesus não quer pessoas para acompanhá-lo, porque ele está sozinho, porque ele sente só. Afinal, ele está com Deus. Ele quer pessoas que venham servi-lo, de fato, de verdade, né? Porque, infelizmente, como falamos recentemente, as pessoas têm escolhido o modo fácil de servir a Deus, a forma fácil, a maneira fácil de servir a Deus. Mas a verdade é que não estão servindo a Deus. Porque eu tenho que servir a Deus do jeito que Ele quer que eu sirva, não do jeito que eu quero servir. Não existe forma fácil de servir a Deus, porque servir a Deus não é fácil. Se está fácil, então não é servir a Deus. Se está fácil para a pessoa, então não é servir a Deus. Não é. Ela não está servindo a Deus, porque servir a Deus não é uma coisa fácil. A prova está aqui. A prova está na própria palavra de Deus. Porque para servir a Deus, você tem que colocar primeiro em primeiro lugar Ele, para poder servir a Ele. Se a pessoa não coloca Ele em primeiro lugar, ela não vai servir a Ele. Porque ela vai querer primeiro fazer para si. Porque ela vai primeiro ir atrás das suas coisas. Como aconteceu no exemplo dessas pessoas. Então não existe forma fácil de servir a Deus. Servir a Deus é difícil. Servir a Deus não é para todos. Não porque não podem. É para poucos, por quê? Porque poucos estão dispostos a fazer o que tem que ser feito. E aí cada um de nós temos que ver onde nós estamos. Será que nós estamos no grupo daqueles que querem primeiro fazer para si? Será? Porque os que queriam seguir o Senhor Jesus nesse exemplo aqui não são diferentes dos que querem seguir hoje, não. Não são diferentes da maioria que quer seguir hoje, não. Porque a maioria quer seguir só acompanhar. Como se fosse rede social. Está seguindo lá, clicou um botão, seguiu. Mas não quer servir. Não quer sacrificar, não quer renunciar, não quer abrir mão, não quer pagar o preço. Esse exemplo, podemos dizer que representa exatamente o que acontece hoje. Com a maioria. E nós temos que ver em qual grupo nós estamos. Será que nós não estamos no grupo que tem colocado primeiro as suas coisas, primeiro as suas necessidades terrenas? Será que nós não estamos nesse grupo que tem priorizado primeiro o terreno e deixado o espiritual para depois? Será que nós não estamos nesse grupo? Será que nós não estamos naquele grupo que quer servir, mas que quer seguir, mas quer de um jeito fácil, de um jeito que não custe nada? Será? Cada um precisa ver, cada um precisa observar. Se está fácil servir é porque a pessoa não está servindo. Ela está seguindo.
Mas é o seguir do acompanhar. Eu só vou atrás de Jesus. Eu só vou atrás do Senhor Jesus. Eu só quero ir atrás dele. Eu sou um simpatizante. Eu sou um admirador. Judas era um seguidor. Literalmente um seguidor. Não um discípulo. Isso ficou visto lá no final. Ele só ia para onde o Senhor Jesus ia. Mas ele não era um servo. Não era um servo. Mas seguir, como falamos e repetimos, está relacionado a servir. Está relacionado a servir. E a pergunta é, você tem feito isso? Em qual grupo você está inserido? Será que você está inserido, inserida naquele grupo que realmente tem servido a Deus de fato e de verdade? Da forma como Ele quer que sirva? Ou você está naquele grupo que tem servido do modo fácil? Servido, entre aspas, do modo fácil, da maneira fácil, da maneira agradável, da maneira conveniente, da maneira que lhe cabe? Ou você tem estado naquele grupo que está priorizando as suas coisas? Ou você está naquele grupo que é primeiro você, depois Deus, que é primeiro você, depois a obra dele? Em qual grupo você está? Cada um precisa ver. Porque nós estamos aqui para falar o que tem que ser falado e não para agradar ninguém. Porque se for para chegar aqui para falar o que agrada aos outros, eu prefiro não falar nada. Eu prefiro ficar calado. Quando nós abrimos a boca para falar o que tem que ser falado. Se for para pregar com medo, então é melhor não pregar. É melhor não pregar. Se for para pregar com medo da reação das pessoas, então é melhor fechar a boca. Porque aí a pessoa não vai falar aquilo que Deus quer que ela fale. É melhor fechar a boca. Então por isso que não tem que ter medo, tem que falar o que tem que ser falado. E se é isso que tem que ser falado, então que seja. Vai ser falado, ponto. Quem gostar, gostou. Quem não gostou, como diz a minha mãe, quem não gostou, coma menos. É isso. Cada um precisa ver assim. E ver se realmente tem seguido. Se realmente tem servido. Porque quando o Senhor Jesus falou sobre isso aqui, ele estava falando sobre segui-lo. Sobre ser seu discípulo. Ninguém vai para o céu sem seguir o Senhor Jesus. Mas não estou falando de seguir, de acompanhar. Eu estou falando de se submeter, de servir a Ele de fato. Porque Ele é o Senhor e o Senhor precisa ser servido. O que você tem feito? De que forma você tem encarado? De que forma você tem lidado com tudo isso? Será que você tem feito aquilo que deveria fazer? Ou você está mais preocupada com outras coisas? Ou você está olhando mais para outras coisas? Ou você está com outros interesses, com outras intenções? Aqui está dizendo dos que queriam seguir o Senhor Jesus. Olha os que queriam seguir o Senhor Jesus. Um que queria seguir de um jeito fácil, e dois que queria seguir. Mas primeiro eu vou cuidar da minha vida. Olha os que queriam seguir o Senhor Jesus. Olha os que queriam seguir. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. A maioria está assim. A maioria está assim, como foi falado. Se for para pregar com medo de falar, então eu vou ficar calado. Hoje não é diferente, tá do mesmo jeito, tá do mesmo jeito. A maioria tá assim. Quer seguir, mas quer as coisas fáceis. Quer seguir, mas tem que primeiro resolver minha vida, tem que primeiro resolver minhas coisas. Vai seguir? Não vai seguir, meu amigo. Tanto é que nenhum deles seguiu. Nenhum deles seguiu. E quem não segue o Senhor Jesus, segue quem? Segue o diabo. Segue o diabo, porque
Tem outro. Fora Deus tem outro. Se você não seguir ele, você vai seguir o diabo. Se você seguir o diabo vai te levar para onde? Para o inferno. O Senhor Jesus, ele disse aqui: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, antes de me seguir, meu amigo, você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e aí depois você vai poder me seguir. Se você não fizer isso, você não vai me seguir. Você não vai conseguir me seguir sem negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Aí você vai poder. Então não é do meu jeito ou do seu jeito. É do jeito dele. É do jeito dele. E não do nosso. Porque quem é o Senhor? Sou eu? É você? É ele. Então tem que ser do jeito dele. Se eu quiser seguir a ele. Como é que eu posso seguir a ele do meu jeito? Eu estou seguindo a ele? Eu estou servindo a ele? Só na minha cabeça. Só na minha imaginação. Eu pergunto para você. Que tipo de seguidor você tem sido? Que tipo? Ou seguidora você tem sido? Se você olha para si, você vê que você não tem servido como deveria. Eu lembro de uma frase que eu ouvi certa vez de uma pessoa que ela disse que ela servia a Deus enquanto era cômodo, enquanto era conveniente. E essas palavras me fizeram lembrar de mim. Porque enquanto era cômodo, enquanto era conveniente, lá no passado, eu servia a Deus. Enquanto era cômodo, enquanto era conveniente, eu servia. Eu servia. Mas a partir do momento que ficava desconfortável, a partir do momento que ficava difícil, eu não servia. E aquelas palavras foram como um tapa na cara. Não como uma ofensa, mas para despertar. Para acordar. É a mesma coisa com cada um. Às vezes você tem servido só enquanto é confortável. Só enquanto você está confortável. Só enquanto, sabe? Você quer servir só enquanto tá fácil. Você quer servir do jeito fácil, da maneira fácil. Em que você faz uma coisinha ali, outra coisinha aqui. Não tá facinho, tá fácil. Tô servindo a Deus, hein? Tô servindo a Deus. Ó Deus, tô te servindo, hein? O Senhor me honrará. Me servir, me honrará. Não existe forma fácil de servir a Deus. Servir a Deus custa. Custa. E custa muito. Tanto é que poucos o servem de fato de verdade. Ou talvez você é aquela pessoa que você diz que vai servir, mas você primeiro quer resolver esse problema aqui. Você primeiro quer resolver essa situação. Você primeiro tem que ganhar dinheiro. Você primeiro tem que casar. Eu tenho que primeiro isso. Primeiro aquilo outro. Como é que eu posso servir alguém que não é o primeiro? Se tá vindo primeiro outra coisa, já tá tudo errado. Era para ele ser primeiro. Se eu digo que eu vou servir a ele, que eu estou servindo a ele, era para ele vir primeiro. Porque se eu vou querer fazer primeiro outra coisa, então não adianta eu ir. Então eu fico eu onde estou. Ué, se eu vou primeiro para outro lugar para depois servir, que é isso? Já fica lá, então. É como ele mesmo falou, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino dos céus. Então, quer dizer, se você quer primeiro voltar para trás para depois ir para frente, então fica lá atrás. Se você quer primeiro ir atrás das coisas desse mundo para depois ir atrás de mim, então fica com as coisas desse mundo. Não tem negócio, não tem acordo. Primeiro eu vou fazer, depois eu vou. Ou vai ou não vai. Ou vai ou não vai. Não tem essa. Primeiro eu vou fazer isso aqui, depois. Quer dizer, eu primeiro vou comer a pizza inteira. Se sobrar um pedacinho, eu vou deixar pro senhor.
sobrar alguma coisinha aqui, primeiro eu vou resolver minhas coisas. Se sobrar alguma coisinha aqui, eu vou lá. Você acha que Deus vai querer isso aí, meu? Você acha? Você acha? Você acha que ele precisa disso aí? Você acha? Se não tem tu, meu amigo, vai outro. Se não tem você, vai outro. Então, ou ele vai primeiro, ou não vai. Ou vai colocar ele, ou vai primeiro naquilo que ele está falando, ou não vai. Ponto. Vai ter outro no lugar. Você pode ter certeza que vai ter outro no lugar. Você pode ter a mais absoluta certeza que no teu lugar vai ter outro. Ficar assim, ninguém não vai. É como a mesa dos céus. É como a mesa do céu. Quem não quiser ir, meu amigo, e achar que a mesa vai ficar vazia por causa que ela não quis ir, vai ter outro no lugar. Ele não falou que muitos virão do Oriente e do Ocidente tomarão lugar mesmo? Se você não for, vai ter outro no teu lugar vazio, a mesa não vai ficar. Vazio não vai, esses daqui não quiseram. Tinha 12 que foi, depois tinha muito mais. Para um que não quer, tem 2, 3, 4 que quer. Fazer certo, fazer direito. Então, se você percebe que alguma coisa está errada, e aí é você e Deus. Eu não sou mediador, é você e Deus. O caminho está livre para você se consertar com ele, e corrigir isso. E dizer, eu vou e pronto, acabou. Sem conversa, sem mimimi. Eu vou e pronto, acabou. Né? O resto espera. O que não pode esperar é aquilo que pode acabar a qualquer momento, que é a vida nesse mundo. Isso não pode esperar. O resto pode esperar, porque esses problemas, se eu morrer agora, se eu cair aqui agora, se eu tombar aqui agora, já era. Acabou o problema, acabou o dívida, acabou isso, acabou tudo. Mas o compromisso com Deus, ele é eterno. Então isso não pode esperar, não. As outras coisas podem esperar, meu amigo. As outras coisas podem ser deixadas para depois. Isso não. Isso não. Então se você entende isso, você quer assumir esse compromisso de realmente se colocar à disposição. Não quero coisa fácil, né? Não quero coisa fácil, não tem. É difícil, então que seja difícil mesmo. É para negar a si mesmo, então é para tomar a cruz, então vamos tomar a cruz, vamos negar a si mesmo, vamos tomar a cruz e vamos servir direito, vamos fazer as coisas direito, vamos fazer as coisas de um jeito que agrade a Deus, não do jeito que agrade a mim. Eu não tô aqui para agradar a mim e nem para agradar ninguém. Tô aqui para agradar a Deus. E pronto, acabou. Vamos fazer de um jeito que agrade a Deus, não agrade a mim, não agrade a quem quer que seja. Porque ele falou que se alguém ama mais a mãe, pai, irmão, fulano, beltrano, mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém quiser ficar agradando os outros, mais do que agradar a mim, não é digno de mim, então fique com os outros. Então, nós temos que procurar agradá-lo em primeiro lugar. Nós e os outros, isso aí espera, meu amigo. Primeiro ele, depois os outros, depois primeiro ele, depois eu, depois o fulano, primeiro ele, se ele é o Senhor. Então, se você quer isso, você vai fazer isso a partir de hoje. Você vai colocar em primeiro lugar ele. E nada de facilidade. Se tiver que pagar o preço, meu amigo, pague o preço. Mas sirva a Deus. Sirva. É melhor que seja difícil, mas esteja servindo a Deus, do que seja fácil, que não esteja servindo a ninguém. Não esteja servindo a ninguém. Não adianta nada que você. Que é fácil, é bom, é conveniente, é gostoso. Vai estar servindo a quem? Está servindo para quem? Adianta o quê? É a Deus que eu estou servindo? Não é? Então, o que eu estou fazendo então? Se tiver que ser difícil, seja difícil, mas que seja para Deus. Importante é isso. É fácil servir a Deus? Não é fácil. Mas é servir a Deus. Não é servir ao diabo, nem servir a homens, nem servir a esse mundo. É servir a Deus. É difícil, mas é para Deus. É a Deus que eu estou servindo. Então, tenha esse espírito, tenha essa fé dentro de você. E vá em frente, vá atrás daquilo que Deus te chamou para fazer.